Graça e paz, amados, amém? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Glórias a Deus. Poder sentar. Paternidade, ela foi trazida para nós como uma forma de nós termos um relacionamento mais íntimo com o Pai. Deus é amor. E tudo que Deus faz é de forma proposital e providencial para nossas vidas. Então, você que ainda não é membro aqui da Casa de Oração, você que está presencialmente aqui ou está nos acompanhando pela internet, o culto de paternidade é o culto onde nós recebemos os novos membros. Porque a palavra de Deus é muito clara quando fala como nós somos filhos de Deus. Vemos Deus como Pai. E hoje nós vamos falar sobre o pai do filho pródigo. Nós escutamos várias vezes a ministração sobre o filho pródigo, do filho que ficou em casa. Agora hoje eu vou entrar em alguns detalhes com relação ao pai do filho pródigo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Mantenha sua mente voltada para que o Espírito Santo venha falar no seu coração. Pai, nessa manhã, que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Que a Tua graça, o Teu amor seja ministrado sobre cada vida. Que a Tua palavra venha através do Espírito Santo em cada coração, transformando vidas, curando, libertando vidas cativas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que Tua palavra é fiel e justa. Muito obrigado pela Tua graça derramada sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? A parábola do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, onde a palavra de Deus nos fala. Continuou certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Imagina um pai chegar para o filho e falar assim: pai, eu quero minha parte da herança. Significava o quê? Que ele queria apenas o dinheiro que o pai tinha, aquilo que era fisicamente dele. Então, ele não estava preocupado com o pai, e no Oriente Médio aquilo ali era uma ofensa. Até em Levíticos fala da lei, quando o filho fizesse alguma coisa dessa, o pai tinha autorização para mandar matá-lo através do apedrejamento. Porque significa assim: pai, eu quero você morto, porque você vale para mim apenas morto. Essa era a visão do filho mais novo, quando chegou para o seu pai. E o seu pai, o que fez? Ele repartiu os haveres. Isso é graça. O pai, em vez de usar a lei para corrigir o seu filho, até matá-lo, usou a graça de Deus para permitir que seu filho tivesse, através do seu livre-arbítrio, uma condição de se conhecer melhor. E a palavra nos fala que repartiu-lhes os haveres. Versículo 12 é isso. Não sei se não está funcionando os versículos. Tá? O mais moço disse ao pai: eu não estou. Dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu, ou seja, o pai, a palavra fala aqui, dá a entender que eram 2 filhos. Então, pela lei, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança, e todos os outros filhos, se tivessem outros 10 filhos, 1/3 seria repartido com os outros filhos. Então, o filho mais novo recebeu 1/3 da herança, e o mais velho recebeu 2/3. A gente julga o mais novo, mas o mais velho também ele recebeu. E o mais velho, através daquela época, seria o quê? O descendente, Seria o primogênito daquela família, ele que ia herdar a sua casa, ele que seria o responsável pela sua casa.
e o filho mais novo, mais velho, ele foi omisso nisso. Ou seja, ele compactuou do que o mais novo fez e quis para ele também pegar a sua parte. Então o filho mais velho recebeu 2/3 da herança. Aí vem o fato, né? Graça. O que é graça? Graça é tratar o outro de forma melhor do que esperávamos ser tratados. Graça é você tratar o outro de forma melhor do que você espera que a pessoa te trate. Graça é amor, generosidade, tudo junto. E a palavra nos fala que no versículo 13, que passados não muitos dias, ou seja, o filho já estava o quê? Premeditado em sair de casa. O filho mais novo já estava com tudo preparado na cabeça para sair de casa. E o filho mais moço, juntando tudo que tinha, que era seu, partiu para uma terra distante. Terra distante aqui quer dizer o seguinte, que não era nos domínios do povo judeu. Ou seja, seria uma terra estranha, né? Uma terra que eles consideravam pagã, ou de gentios, que tinham outros deuses. Então, o filho mais novo saiu daquela convivência do ambiente que tinha, né, o Deus único, e foi para um ambiente de outros deuses. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Você sabe que os judeus são os maiores investidores. Os judeus são exemplos de empreendimentos. As melhores e maiores empresas do mundo são de judeus, porque eles têm uma promessa e eles sabem economizar dinheiro, sabem como não gastar. E a palavra fala aqui que o filho que dissipou tudo que tinha. É como se ele não soubesse usar tudo aquilo que ele foi aprendido na sua época de filho na casa do pai. Ou seja, ele não prestou atenção nos ensinamentos do seu pai com relação ao dinheiro, ele não prestou atenção no seu pai com relação a cultuar a Deus. Tudo aquilo que o pai fazia, ele procurou fazer, parece que ao contrário, né? Foi isso que está bem claro na palavra. E o orgulho do filho, o impediu de voltar para casa, e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Se você fosse o filho, o que você faria em tal situação? O orgulho, né, nos impediria de retornar ao convívio do pai? Será se hoje você se encontra na situação do filho pródigo, onde nada para você está de acordo, você não concorda com a palavra de Deus, você não entende que Deus é seu pai, que você é filho de Deus, você não entende que aquilo que Deus coloca em suas mãos em termos de finanças pertence a Ele, que você gasta da forma que você acha que um dia após o outro é assim. E depois, nos outros versículos, fala do filho, né, que foi para uma terra distante, sobreveio aquele país, muita fome, e o filho passando fome, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, foi trabalhar com porcos, e aí a palavra nos fala no versículo 17. Então, caindo em si, ou seja, ninguém chegou para ele e falou, olha, você está errado, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, ele caindo em si, ou seja, aquilo que ele tinha sido ensinado na casa do pai dele, que ele achava que não era importante, todos aqueles ensinamentos da palavra de Deus, com relação a Deus, com relação à família, com relação às finanças, naquele momento ele caiu em si, ou seja, ninguém pegou para ele e falou assim, ó, você está errado, você precisa fazer assim, 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 não. Ele caindo em si. Ali Deus falou tremendamente nele, que ele estava errado. E ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Ou seja, ele se convenceu do seu erro e decidiu voltar para onde tudo começou. Sua volta não foi motivada por necessidades básicas, mas ele volta porque ele conhecia o seu pai, na realidade. E ele fala, né? Quantos trabalhadores tem meu pai? Tem pão com fartura, eu aqui morro de fome. Eu não sabia. Ele sabia que o pai dele cuidava bem dos seus trabalhadores. E ele volta, e nesse momento, irmãos, mais uma vez a graça de Deus vem sobre aquele jovem para ele retornar. E o trabalhador, ele não era escravo, era uma pessoa de trabalho temporário. Tipo, você tem o cortador de cana, você tem o colhedor de café, não era escravo. Então ele falou, não, eu vou lá, vou me oferecer para ser um trabalhador para o meu pai, ou seja, eu não vou morar na casa, mas vou ter o meu sustento, pelo menos para comer, para sobreviver. Essa era a visão dele, de filho. E no versículo 18 nos fala a palavra, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí ele já voltou, né? Irei com meu pai e lhe direi. Você vê que aqui ele testou, né? Ele falou, vou chegar lá e vou falar isso para meu pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então ele falou assim, pai, eu peguei contra ti e contra os céus. Trata-me, eu não sou mais digno de ser chamado como filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele preparou essa frase para falar para o pai. Ou seja, o que o filho deve ter pensado nesse momento? Como que eu vou ser recebido? Certamente eu não vou ser recebido novamente como filho, mas pelo menos se eu for como trabalhador, pelo menos eu terei o que comer para sobreviver. E ele tinha essa dúvida, né, de como o pai o receberia, porque às vezes ele não conhecia intimamente o seu pai. E ele podia acreditar que o seu pai estaria furioso, né, ia dar uma bronca muito forte nele, que não iria perdoá-lo, porque ele não conhecia o seu pai, porque certamente ele não teve um relacionamento íntimo com o seu pai. Quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, nós não temos relacionamento com Ele, nós nos perdemos de forma muito fácil. Porque é mais fácil a gente acreditar numa mentira, num erro, numa catástrofe, do que acreditar numa verdade. Não é mesmo? A pessoa liga para você e fala assim, olha, você acaba de ganhar um prêmio, assim, 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 você é trote, pau. Pessoa, outra ligação, olha, a sua casa está pegando fogo. Você desliga o telefone e sai correndo para a sua casa. Parece que o medo, né? Logo mais nessa época agora de pandemia, o medo parece que faz com que as pessoas vivam aprisionadas. E aí no versículo 20 nos fala aqui, e levantando-se foi ele para o seu pai. Primeiro ele caiu em si, e depois ele tomou posição, levantou-se, e foi para o seu pai. E aí no versículo 20 nos fala, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Agora aqui começa a essência de hoje. O seu pai de longe o avistou. Certamente o pai dele não devia ser novinho igual eu, né? Devia ser bem mais idoso. E o pai estava o quê? Preparado. Ninguém falou para o pai, falou assim, olha, seu filho está chegando. Agora, aqui não fala quanto tempo, quantos anos o filho ficou longe de casa. Mas o pai estava esperando na janela. Estava esperando na varanda. Sempre olhando, esperando seu filho. E a palavra fala que seu pai o avistou. Ainda longe, o seu pai o avistou. Mas como? Ele devia estar maltrapilho, descalço, sujo. E como é que o pai ia reconhecer ele? Deus te conhece do jeito que você está. Deus te conhece do jeito que você está. Não importa como você esteja.
Deus te conhece no profundo do seu coração. E aquele pai conhecia o seu filho, ele estava esperando por ele. E seu pai estava aguardando seu retorno. Quanto tempo aquele pai estava esperando seu filho? Porque ele tinha esperança de que aquilo que foi ministrado no coração do seu filho no passado surgiria efeito. E Deus sempre nos reconhece, mesmo quando nós estamos errados. Né? E seu pai avistou. E continuando o versículo 20. E compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. Então nós vamos separar aqui. Compadecendo dele, ele fez o quê? Correu. No Oriente Médio, até hoje, o pai, ele não sai correndo atrás do seu filho. O pai sempre fica dentro da casa, sentado. E quem quiser falar com o pai, tem que vir até o pai, pedir permissão. É isso que a Esther fez com o rei Assuero naquela época. E tinha que pedir permissão para falar com o pai, porque era uma cultura patriarcal muito forte. Então o pai não ia correr atrás do filho. É o filho que tinha que correr e chegar até o pai. Agora, por que o pai correu até o filho? Ou seja, ele foi contra toda aquela cultura que ele foi criado. Certamente ele percebeu que o filho dele estava fraco. Porque de longe ele viu seu filho caminhando, seu filho, né, fraco, andando. E ele correu até o seu filho. Ou seja, ele quebrou ele quebrou a lei ali, e através disso ele trouxe graça ao seu filho. Mais uma vez, irmãos, a graça de Deus foi alcançar aquele filho. Agora imagina naquele momento do filho estar vendo seu pai correr para ele. Ele sabia assim, meu pai está doido, meu pai nunca ia fazer isso. Quanta coisa não deve ter passado na cabeça daquele filho. Mas o pai correu atrás dele. E porque o pai, ele tinha autoridade sobre os filhos, mesmo os filhos casados e mais velhos, o pai ainda mantinha autoridade naquela época. E aí a palavra fala que ele o quê? O abraçou. Ele não se importou se o filho estava fedendo, cheiroso, todo maltrapilho. Ele o abraçou. Aquele abraço ali certamente foi um abraço de cura, de aconchego, de manifestação do amor verdadeiro de Deus sobre um filho perdido. O pai o abraçou, o recebeu de volta sem rancores, sem menor hesitação. Ele não chegou na frente do filho e falou assim, ó filho, você foi isso, não desceu o texto na frente dele. Não leu uma lista de conduta. Você foi malcriado, você queria que eu morresse, você fez isso, você foi lá embora. Ele não falou nada disso, ele simplesmente o abraçou. E se lançou ao pescoço do filho, o abraçou e o beijou. Vocês notam que na palavra não tem nenhuma reação do filho? Não fala nada que o filho fez, só fala o que o pai fez. E o pai o beijou. O beijo é muito significativo para eles lá. Porque quando nós lemos uma parábola dessa, nós temos que imaginar como que era a cultura daquela época. O patriarcado, o beijo, a herança, a autoridade de Deus. E o pai correu, abraçou e o beijou. Entre o amor e a espera, quantas palavras foram resumidas naquele abraço? Naquele abraço ali, quantas palavras o pai economizou de falar para o filho? E também naquele abraço, quantas palavras aquele filho economizou de falar para o seu pai? Porque quando nós
dentro do nosso coração, quando aquele filho lá atrás, ele falou assim, olha, eu pequei contra Deus, ele fala assim, eu pequei contra Deus, contra meu pai. Naquele momento ali já houve uma transformação e cura dentro daquele jovem. Ele não precisava falar muita coisa. Às vezes a pessoa fica querendo falar muita coisa perante Deus. Não, Deus conhece o seu coração. Se aquilo no seu coração for verdadeiro, se você falar dentro do seu coração, pai, eu pequei contra ti, eu estou errado, eu sou pecador, eu quero ser transformado, eu quero te receber como verdadeiro Salvador da minha vida. Não precisa de muitas palavras, porque Deus conhece o nosso coração e Ele conhece as palavras da nossa boca. Todas essas ações do Pai foram manifestações de graça. Aí o filho começa, né? Lembra que atrás dele tinha treinado o que ia falar para o seu pai? E ele fala assim, no versículo 21. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o filho pede perdão a Deus e ao seu pai, mas não se sente mais como filho. Entendeu? Ele falou aqui, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento o filho pródigo, ele pede perdão a Deus e ao pai. Mas ele, no seu coração, ele tem certeza que ele não é mais filho daquele pai. Só que a segunda parte do discurso que ele tinha preparado, já não sou digno de ser chamado seu filho, né? Receba-me como um dos seus trabalhadores. O pai não deu nem tempo dele terminar a frase. Porque a Bíblia, quando você vai lendo os pontos, é muito importante. O filho treinou uma palavra, uma frase completa. O pai cortou o filho na metade. Quando ele falou assim, já não sou seu filho. O pai já cortou ele. E o pai interrompeu e não deu tempo do filho continuar a sua fala. Para Deus, quando você diz, confessa, né? No seu coração as palavras já não são mais necessárias. Foi o que eu falei antes. O milagre vem acontecendo dentro do coração. E o pai, novamente, ele não deu nenhuma bronca no seu filho, não maltratou, não recriminou, não colocou castigo, não jogou na cara do seu filho, está vendo? Bem que eu te falei? Não. Ele trouxe o quê? Mais uma vez, graça para o seu filho. E o pai, naquela época, ele tinha autoridade de corrigir seu filho de forma severa. E aí, é interessante que a palavra nos fala que, nas entrelinhas, você percebe que tudo já estava preparado para o retorno do filho. O pai o esperava de uma forma tão firme, que ele já tinha tudo preparado. Aí no mesmo versículo, né? O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai não precisou falar para o trabalhador, você vai lá naquele armário, assim, 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 e pega aquela roupa que está guardada, assim, 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 e pega o anel que está na gaveta, tal. Não. Ele deu a entender aqui, que os trabalhadores do pai já sabiam tudo onde é que estavam as coisas para o pai, quando o pai pedisse. Quando o pai falou assim, trazei depressa para mim a melhor roupa, os trabalhadores dele já sabiam, aquela roupa já estava preparada para o seu filho. Amém? Vocês podem aplaudir a Deus por isso, gente? Esse pai preparou tudo. Esse pai preparou tudo de uma certa forma que até as pessoas da casa sabiam que o pai estava esperando sempre o filho. Porque quando ele fala assim, traz a melhor roupa, ninguém perguntou, onde é que está? Que doidura que é essa? Não, ninguém questionou, foi igual rapidamente. E a palavra nos fala, né? Que o pai, que tudo estava preparado para o retorno do filho. E eles tinham explicado por tudo. Os servos já sabiam onde é que estava. Aí ele pede para trazer a melhor, o quê? Roupa.
significava que não seria lembrado pelo que era, pelo que ele era, né? Mas pelo que ele é agora. E a roupa, normalmente, ela vinha com um brasão da família, ou até com algumas cores das famílias. Quando o pai colocou aquela roupa especial, ele estava retornando o filho como o quê? Como se ele fosse seu filho, como pertencente àquela casa. Quando ele colocou a roupa nova, ele estava dizendo assim, olha, você é novamente membro da família. Mais uma vez aqui a manifestação de graça de Deus sobre aquela vida. O anel ele foi retirado do filho quando ele recebeu a herança. Que como ele não fazia mais parte daquela família, daquela casa, foi retirado do seu dedo o anel quando ele entregou a herança. E aqui fala que ele tinha... E o anel é um símbolo de o quê? De autoridade e de aliança. Quando o pai colocou no dedo do seu filho o anel, significou que ele restaurou o quê? A autoridade do seu filho. Reafirmou a aliança de pai para com o seu filho. E que ele estaria totalmente reintegrado àquela casa. E Deus nos perdoa, irmãos, através de Jesus Cristo. E isso é graça. Aí o pai vai para trazer a sandália. Naquela época, os trabalhadores escravos andavam o quê? Descalços. Apenas os donos, as pessoas livres tinham o direito de calçar sandália. E o pai, ele, com aquela colocação da sandália, diz normalmente, você não é escravo, você não é trabalhador, você tem autoridade e você é meu filho. Então ele colocou a roupa, significando que ele era novamente membro da família. Colocou o anel, significando que tinha novamente autoridade naquela casa, que tinha aliança com a sua família. E colocou a sandália, significava que ele não era escravo nem trabalhador, mas ele era filho de Deus. E esses 3 pontos é muito claro, porque eles têm um significado naquela cultura muito forte. Hoje todo mundo tem sapato, tem sandália, né? Mas naquela época, ter sandália, mesmo que a pessoa, o escravo quisesse, ele não podia usar, ele não tinha o direito de usar uma sandália. E aí ele chega para o filho, para os seus serventes, e fala assim, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Hoje é domingo, quem já comeu carne essa semana? Quem já comeu carne 3 vezes essa semana? Né? Lá no Oriente Médio você não come carne. Direto não. Só em algumas festividades. Eles comem muito pão, massas. Eles não têm essa fartura que nós temos aqui. Não era assim fácil comer, matar uma carne e comer como sempre você tem opção. E aí quando o pai fala assim, matai o novilho que estava cevado, ou seja, ele também tinha preparado aquele novilho para a hora certa. Ele já tinha preparado o novilho para a hora certa. E a alegria do pai em ver o seu filho perdido, agora voltando ao lar, né? E a Bíblia sempre fala de festa, né? Davi, quando trouxe a arca do Senhor, tinha o quê? Festa. Deus é um Deus alegre, Deus festivo. Por isso nós fazemos aqui a casa de... Por quê? Porque é festa. Louvar a Deus através de festas, de símbolos, né, retumbantes, né? Através de danças também nós louvamos a Deus. E aí aquele pai estava preparou para festejar com seu filho as conquistas e o retorno. Em tudo isso aqui, irmãos, a gente vê a ação de Deus, a graça de Deus através daquele pai sobre o seu filho. E ele fala aqui no versículo 24, porque este meu filho,
estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que ele não falou assim, eu achei meu filho? Ele falou assim, foi achado. Quem que achou o filho? Quem que achou esse filho? Deus achou aquele filho. Só que para aquele filho, ele quando fala que ele recaiu em si, né? Porque ele tinha um conhecimento que o pai tinha ministrado sobre aquele filho, com relação ao amor de Deus, com relação à palavra de Deus, com relação aos mandamentos de Deus. Então, quando ele fala que aquele filho ele foi achado, e ele foi encontrado por Deus. Não importa se você tem como pai hoje, nós como pai e mães, pais, se nós temos algum filho perdido, tenha certeza que o Senhor vai achar ele no momento certo. Deus prepara tudo. Porque esse filho aqui pródigo saiu quando ele tinha tudo em casa. Tinha tudo. Mas ele tinha uma convicção no seu coração que poderia ser melhor do que estava recebendo. E através do livre-arbítrio ele saiu da sua casa. Fez tudo o que ele queria. Numa terra distante. Cultuou outros deuses. Se perdeu com tudo. E aí na hora lá, no final, ele caiu sem si. Aí ele percebeu que realmente não era o poder da mão dele, que não era o conhecimento que ele tinha, mas era o amor de Deus que ia cuidar dele novamente. E ele retorna para a casa do pai. Ele poderia ter voltado para qualquer outro lugar, só que ele tinha certeza, que a palavra fala aqui, que ele falou, vou voltar para a casa do meu pai como trabalhador, porque lá pelo menos eu não vou passar fome. Ele estava pensando na necessidade mais simples e básica dele, não morrer de fome. Era o único pensamento daquele filho quando voltou para a casa do pai. Mas quando o pai o recebeu, ele o recebeu como filho novamente, como herdeiro daquela promessa que Deus tinha sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? E ele fala bem claro no versículo 24, né? Porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A regozijar-se. Versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26, chamou um dos seus criados e perguntou, de que é aquele barulho? E ele informou, veio teu irmão, né? Então, o funcionário da casa falou assim, ó, veio aquele teu irmão, ou seja, aquele, né, vagabundo que foi embora, que gastou tudo. E o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí no versículo 28, ele se indignou. O filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar em casa. Hã? Saindo, porém, o pai. O que o pai fez novamente? Saiu de casa. Da mesma forma que o pai saiu de casa para receber o filho mais novo, ele saiu de casa para converter o filho mais velho. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Agora, percebam aqui, irmãos, a capacidade emocional daquele pai de cuidar dessas duas situações, do filho mais novo que se perdeu fora de casa e do filho mais velho que se perdeu dentro de casa. E aí vem no versículo aqui, que é a parte mais forte também. Aí o filho mais velho fala, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo. O filho mais velho falou assim, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Aí que está a religiosidade aqui, ó. E nunca me deste um cabrito, quer dizer, não era nem um boizão, né? Um cabritinho. Sequer para alegar-se com os meus amigos. Ou seja, esse filho, ele se via como escravo. Há tantos anos te sirvo. A mentalidade do filho mais velho é que ele era um servo do pai.
e não tinha noção do poder que ele tinha na mão dele. Ele não se enxergava como filho. Será que é porque ele já tinha recebido os 2/3 da herança? Lembra no início que eu falei? Ele recebeu no início os 2/3 da herança. Ou seja, ele era rico também. E ele falou para o seu pai: há tantos anos te sirvo. As regras são mais importantes que relacionamentos. E o filho não respeitava o pai se não houver construído um relacionamento íntimo com o seu pai. Hoje, muitos pais, eles dão presentes para os seus filhos, dão presentes para os filhos, dão favores para os filhos, dão celulares para os seus filhos, tipo assim: ó, menino, fica quieto aí, não me dá trabalho não. Alguns pais compram a sua tranquilidade, deixando um presente para os filhos. Só que isso não cria relacionamento de pai com filho. E aí nasce um jovem dentro de casa e um pai, sem relacionamento profundo, apenas quase que uma questão comercial. Então esse jovem, esse velho, né? O filho mais velho, não reconhecia como pai. E aí, como que você se reconhece? Como você se vê perante Deus? Você se vê perante Deus como filho amado, ou você se vê perante Deus como apenas um servo? Não, eu não vejo Deus, não. Eu vejo um Deus como um Deus carrasco, um Deus que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, um Deus que me condena, um Deus que, se eu fizer isso, Ele me mata, um Deus... Ou você vê um Deus da graça, que pode transformar o seu coração. Como nós vemos Deus, isso é muito importante nas nossas vidas. E qual a nossa postura diante das situações? Que aquele filho lá, mesmo recebendo 2/3 da herança, ele se considerava o quê? Servo. E ele fala, né, no versículo 30, vindo, porém, este teu filho. Aí o filho mais velho fala o seguinte, ó, então o mais novo voltou a se receber como filho. Então esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho cevado. Então respondeu o pai. É que não está passando. Aí, como é que o pai respondeu, tá? O pai respondeu assim. Como é que o pai respondeu lá para ele? Respondeu o pai. Qual versículo? Não, versículo 30. Vindo por... Não, 31. É que eu não estou enxergando nada aqui do versículo. Tá. Versículo 31. Então ele respondeu ao pai: meu filho. O filho mais velho, ele se sentia como servo. E o pai chamou primeiro o quê? Meu filho. O pai, ele reafirmou, em poucas palavras: você não é servo, você é meu filho. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então o pai diz aqui, mais uma vez, né, que você é meu filho, e tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Ou seja, o filho mais velho, ele não imaginava o poder econômico que ele tinha na mão dele. Ele se achava apenas como um servo, ou seja, trabalhou aqueles anos todos apenas como servo, mas ele não se sentia como filho. Versículo 32, o pai continuou falando: entretanto, era preciso que nos regozijássemos, né? Nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A atitude desse pai demonstra o quanto que ele amava os dois filhos, tanto o filho que se perdeu, como o filho mais velho que estava em casa. O filho pródigo desafiou o pai, mas a graça de Deus veio, foi vencedora, e o pai o perdoou.
Aí vem algumas perguntas. Você se reconhece como filho? Ou você é religioso? Ou pessoas antigas de banco que não se vê como filhos? E às vezes a pessoa mais nova na igreja, rapidamente ele se percebe que é filho. Porque a religiosidade, às vezes, nos trouxe no passado uma ideia de um Deus longe, um Deus de castigo, um Deus que eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Deus não concorda com o pecado. Deus ama o pecador. Então, quando nós falamos de amar, servir e governar, é para cuidar de pessoas. É cuidar para trazer, resgatar, trazer de volta o filho pródigo para a casa do Pai. Não é que ninguém é melhor que ninguém, mas nós estamos seguindo os mandamentos de Cristo. De ide, levar a palavra para as pessoas sejam salvas e batizadas, porque a salvação virá através de aceitarmos a Jesus e do batismo nas águas. E o filho, nós como filhos, nós não viemos na igreja por causa da bênção. Olha essa aqui. Nós não viemos à igreja por causa da bênção. Nós viemos porque nós não vivemos por bênção. Nós vivemos pela herança de Deus. Nós como filhos, nós não viemos à igreja por causa da bênção, porque nós já temos a herança de Deus no nosso coração. Bênção não é uma coisa. Bênção é um lugar onde você pode estar. Quando você é filho, você tem herança, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Sermos filhos de Deus é muito mais do que migalhas. É um todo. Não são migalhas, é como se fosse um celeiro inteiro. Não são alguns grãos, são celeiros inteiros. E o caminho da paternidade foi resgatado através de Jesus. Jesus, quando veio, ele sempre relacionou as nossas vidas como sendo filhos. Jesus não veio para nos chamar de evangélicos. Jesus não nos veio para dar uma placa denominacional. Jesus veio para reimplantar o reino de Deus aqui na terra. E sempre na palavra dele, ele sempre relacionava o quê? Meu Pai, eu faço a vontade do meu Pai. Ele sempre mostrou Deus como Pai. O relacionamento perfeito do filho com o Pai. Então, quando nós falamos de paternidade, é relacionamento perfeito de nós como filhos com Deus. Não é chamar ninguém de papai e de mamãe, é chamar Deus de Pai. Sermos realmente filhos. Não aquele filho mais velho que dentro da casa do pai, ele não sentia filho, ele sentia o quê? Servo. Mas, se você é um filho pródigo, que saiu de casa, Deus sempre está pronto para te receber. Porque a graça dele, o abraço dele, o amor de Deus, transforma o coração, quebra barreiras, manifesta o poder dele sobre cada coração em nome de Jesus. E quem é meu pai espiritual? É aquele que toca na minha o quê? Intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, significa que nós temos essa paternidade. Deus está pronto para ser achado por cada um de nós. Deus quer intimidade. Então, quando a palavra de Deus nos fala para nós irmos para o nosso quarto e temos um momento de comunhão com Deus, Ele quer ter essa intimidade. Porque quanto mais nós conhecemos nosso filho, quanto mais o filho nos conhece, mais o nosso filho tem confiança em nós. Quando a criança é pequena, você está assim, você está num lugar, você está lá embaixo, o filho está aqui, você fala assim, pula, a criança se joga nos seus braços. Sabe que não vai cair no chão, porque tem um pai. Agora, se a criança pular, e aquele pai sair da frente, e a criança cair no chão,
A próxima vez que aquele pai falar assim, pula, você acha que aquela criança vai pular? Então, quando nós confiamos em Deus de forma plena, nós podemos falar assim, Pai, eu estou aqui, trata a minha vida, aceita o meu viver, manifesta o teu amor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, que o Espírito Santo possa ter falado grandemente em nossas vidas, porque Deus é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nossas vidas. Mesmo se você tenha feito um discurso, Pai, eu pequei, eu errei, eu isso, aquilo, quando eu estiver bom, quando eu parar de fumar, quando eu casar, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, eu vou para a sua casa. Não. Deus está pronto para receber da forma que você está. A paternidade traz cura, traz libertação, porque a paternidade é a essência da graça em nossas vidas, é o mover de Deus, do Espírito Santo. Pai, que o Espírito Santo venha falar agora em cada coração, nessa manhã, que está aqui, das pessoas que estão aqui presencialmente ou conectadas pela internet, Pai. Que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Pai, sabemos que o Senhor está preparado, pronto, de braços abertos, esperando nós retornarmos ao Senhor. Pai, manifesta o teu poder sobre cada vida, que haja transformação plena, Pai, que possamos reconhecer os nossos erros, da nossa incapacidade, mas de nos dobrarmos à tua graça, a nos chegarmos plenamente ao teu amor, à tua graça, e a paternidade que o Senhor trouxe para os nossos corações, é uma paternidade que cura, que protege, que traz autoridade, que traz herança, que traz conforto, que traz um teto. Pai, que o teu amor venha sobre cada coração, que a paternidade seja viva em cada vida, Pai, em nome de Jesus, porque através do teu amor, o Senhor enviou Cristo Jesus para vir na terra morrer por nós, para que fôssemos salvos, libertos de todo o castigo, de toda maldição. Pai, manifesta o poder sobre cada coração, em nome de Jesus. Que o teu poder venha, Pai, que sejamos filhos plenos, filhos na tua casa, mas com a consciência de sermos filhos e não apenas servos. Com a consciência, Pai, que o teu amor transforma os corações, que o Senhor, que aquilo que tudo nós perdemos, o Senhor pode nos restituir. O Senhor agir em nosso coração, manifesta o poder sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém?